Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, eu vou te mostrar um pouquinho essa resposta que tanto todo mundo fica me perguntando e que provavelmente já passou pela sua cabeça algo do tipo: Teacher, eu já sou adulto, que é quem eu costumo ajudar, né? É a pessoa que eu preparo todo o material e conteúdo para poder ajudar, porque o adulto já não tem mais tempo a perder. Então, uma das coisas que incomoda um pouco ele é: tá, Teacher, acho que eu vou levar muito tempo para conseguir falar inglês. Eu precisava, assim, para ontem. Quanto tempo que eu vou levar, Teacher? Quanto tempo que eu vou demorar para ainda conseguir falar inglês? Você já parou para pensar nisso? Ou você já fez essa conta? Eu já fiz essa conta na minha vida. Quem conhece um pouco da minha história, quando eu estudei inglês, bom tempo atrás, não vou ficar fazendo as contas aqui com você não, mas foi muito tempo, foi na minha adolescência. Eu fiz 5 anos de inglês, esses cursos regulares, uma escola super famosa que existe até hoje, muito bem conceituada. Mas depois desses 5 anos eu ainda não falava inglês. E eu fazia essa conta, eu falava: poxa vida, se eu for tentar aprender inglês de novo, quanto tempo eu vou demorar para conseguir falar? Eu já fiz 5. Gente, se eu fizer mais 5 e ainda não continuar falando inglês, 10 anos da minha vida. E aí essa conta não fechava para mim. E isso acabava me, travando muito no sentido de querer procurar novas maneiras de falar o idioma, de aprender o idioma. Então essa conta eu acho que você já deve ter feito ou já deve ter se perguntado: ai, teacher, mas eu já fiz 1 ano, eu já fiz 2 anos, 3 anos, quanto tempo eu estarei falando inglês? Eu preciso saber dessa resposta porque eu não tenho mais tempo a perder. Alguém aí não tem mais tempo a perder, né? Todo mundo quer resultado para ontem. Será que vai levar 1 ano para você poder falar inglês? Será que vai levar 2? Será que vai levar 3? Ó, acabei de falar, né, que eu fiz 5 anos e não falava, né? Guys, o que é importante você começar a entender? Essa resposta, para eu te dar, ó, você vai falar inglês em... Depende de algumas coisas, de alguns fatores que eu preciso pontuar aqui com você. Não é apenas uma questão de tempo, porque se fosse, nossa, 5 anos, acho que é tempo suficiente, né, teacher, para conseguir falar inglês? Ah, não sei, depende. Para mim não foi. Tá vendo como não é só uma questão de tempo? Ah, teacher, eu já tive alunos que eu ajudei que tinha mais de que 5 anos e ainda não conseguia falar inglês. Ah, mas acho que a pessoa então era muito incapacitada mesmo, né? Não levava jeito. Não tinha nada a ver com isso não, né? Ah, não gostava do idioma? Também não. Eu adorava, sempre adorei inglês e 5 anos não foi tempo suficiente para eu falar o idioma. Nossa, teacher, então vou precisar de quanto? 6, 7, 8, 9, 10? Não, guys, não é em relação ao tempo. A gente não precisa desse tempo todo para ficar tentando aprender inglês, para achar que vai falar inglês. Ó, só para você começar entendendo, as pessoas que já aplicam as técnicas que vocês vão conhecer, técnicas e pilares, lá na Semana do Desafio, eu trouxe alguns relatos só para compartilhar, porque eu lendo isso, eu falei: gente, é o que eu vou comentar com o pessoal hoje, na semana do aquecimento. Vou até diminuir aqui a minha imagem, né? Olha, uma comentou o seguinte: com 3 meses que ela estava aplicando as técnicas que vocês vão aprender na semana do desafio, ela comentou o seguinte: achava que ia demorar uns 5 anos em média para aprender inglês, como muitas pessoas que eu conheço, né? Aí ela colocou o seguinte, que com o método certo é possível aprender desde o primeiro dia. Tá, olha o outro relato. Achava que levaria muito tempo para falar inglês, mas percebo que estava enganada. Olha essa questão do tempo. Eu fiz 5 anos e não falava inglês. O pessoal que já aplica as técnicas que vocês vão aprender já percebeu que, opa, não é uma questão de muito tempo não, porque não é o tempo em si que vai garantir que você vai falar ou não. Olha o outro relato. Achava que iria levar anos para falar fluente. Hoje, em pouco tempo, já me surpreendo falando sem travar. Tá, por que que isso acontece? Então vamos entender alguns fatores, né, relacionados a essa pergunta. Quanto tempo que eu vou levar? Será que eu vou levar muito tempo? Tá. Dentro desses alguns fatores que a gente precisa levar em consideração para poder te dar essa resposta, eu vou falar sobre consistência,
tá? E técnica específica para fala. Eu preciso da consistência, mas de técnica específica para poder falar inglês. Esses são fatores essenciais, importantes, para você começar entendendo. É uma questão de 1 ano? É uma questão de 2? É uma questão de 10? É uma questão de meses? Quanto tempo, teacher? Ó, aprender é totalmente diferente de falar. O que eu percebo? Normalmente você já passou por um processo de aprender inglês ou está passando por esse processo de aprender inglês, que é diferente de falar. Por que é diferente, teacher? Porque normalmente você já sabe alguma coisa em relação ao vocabulário, sabe aquela coisa assim que você vê alguma coisa escrita até traduz, né? Até entendo alguma coisa, não 100%, teacher, mas eu até consigo entender. Se eu tiver que enviar um e-mail, mandar uma mensagem em inglês para alguém, eu até me viro. Pego a ajuda de um tradutor, um bom dicionário, o negócio até acontece. Só que eu não consigo falar. Percebe que aprender é uma coisa e falar é outra? Aprender é o que você já está fazendo, é o que você já fez, é o que você já tentou fazer. E até aprendeu, não é que não aprendeu. Eu aprendi também nesses 5 anos que eu fiz, que eu comentei lá atrás. Se eu falar pra você não aprendi nada, é uma mentira. Lógico que eu aprendi bastante coisa, foram 5 anos. Mas eu não falava. Vamos conversar aqui em inglês, Gê? De jeito nenhum. Eu até tentei fazer depois a aula de conversação. Não rolou, fiquei muito frustrada porque não conseguia conversar coisas do dia a dia com uma pessoa em inglês. Então aprender é diferente de falar. Por conta disso, ficar aprendendo inglês por anos, meu caso, 5 anos, o seu, de repente foi 1, foi 2, foi... Nossa, teacher, foi mais de 5. Tudo bem, a gente está no mesmo barco, não fica preocupado com isso. Ficar aprendendo inglês por anos não garante que você vai falar o idioma, porque são coisas diferentes. Esse primeiro conceito você precisa entender para você começar a conectar o que aconteceu com você até aqui, que não teve problema nenhum com você, que não é você que tem dificuldade e toda aquela história que eu tenho falado muito nesse aquecimento. Então, ficar aprendendo por anos não vai garantir que você vai falar o idioma, teacher. Se eu ficar aprendendo por 2 anos, pelo menos, acho que eu vou estar falando, né? Talvez sim, talvez não. Teacher, se eu ficar aprendendo por 1 ano, eu vou estar falando? Pode ser que sim, pode ser que não também. Teacher, se eu ficar treinando muito assim por 6 meses, eu vou estar falando inglês? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma questão dos anos, do tempo, é uma questão de consistência, a gente não viu aqui, com técnica específica para fala. Primeira coisa que você precisa entender aqui, consistência com técnica específica para fala. Tá, vamos entender então o que vai acontecer? Que tempo é esse então, teacher, que eu preciso? O que você precisa entender? Que foi inclusive um comentário que eu li para você aqui no começo dessa live de aquecimento, de pessoas que já usam as técnicas que você vai aprender no desafio, falando exatamente isso. Eu comecei a perceber que desde o primeiro dia já dá pra gente começar aprendendo dessa forma, falando, tá? A fluência, a tão sonhada fluência no idioma, conseguir bater um papo com alguém em inglês, teacher, conseguir fazer uma viagem e conseguir me comunicar, me virar, receber alguém lá na empresa, conseguir participar de uma reunião em inglês. Essa tão sonhada fluência que envolve tudo isso, que é o ato de se comunicar, ela precisa começar, sabe quando? Desde o início. Início do quê? Desde o primeiro momento que você decidiu, eu vou aprender inglês. Eu vou começar a estudar, treinar, praticar, porque eu preciso do inglês para carreira, para lazer, para isso, para aquilo. Eu vou aprender inglês. A partir do momento que você tomou essa decisão, a sua fluência, ela já precisa ser desenvolvida desde o início. O que a gente vê acontecendo hoje? Nos métodos mais tradicionais, vamos dizer assim. É o jeito que eu aprendi também, tá? Quando eu falo métodos tradicionais, foi o jeito que eu aprendi também há alguns anos. Bons anos lá atrás, não vou nem fazer essa conta para não desanimar aqui, né? Mas, guys, o que a gente vê? A pessoa começa num processo de aprender inglês, ela vai, 1 ano, 2, 3, independente do tempo. E aí é dito para ela o seguinte, quando você chegar lá na frente, aí você vai começar a treinar a fluência, ou daí você vai ficar fluente. Ó, quando você chegar lá
no topo, no alto da montanha, lá no final, lá quase na conclusão do seu programa, do seu curso, aí você vai trabalhar a fluência, porque daí você vai começar a falar. Até lá você vai aprender outras coisas, lá você vai falar. É dito pra gente que é assim que funciona pra gente aprender um idioma. E não é verdade, guys. Se eu quero falar, ó, presta atenção numa coisa aqui. Se eu quero falar o idioma, essa maneira de aprender, ela mais me afasta de falar do que me aproxima. Ela vai me afastando, vai demorando cada vez mais para eu conseguir falar. Aí vai 1 ano, vai 2, no meu caso foram 5, não sei no seu aí se já teve algum tempo. Vai demorando cada vez mais, porque aquele alvo que está lá distante, quando eu chegar lá eu vou praticar a fala. Quando eu chegar lá naquele livro, módulo, nível, aí eu vou falar inglês. Então, guys, sabe qual é o problema disso? É que a chance de você chegar lá e falar o idioma é muito remota. Pouquíssimas pessoas chegam nesse topo e desenvolvem a fala depois dessa caminhada, depois dessa trajetória. O que acontece? A fluência precisa começar desde o início. Desde o primeiro momento, da sua primeira aula, do seu primeiro contato com o idioma para aprender, a fluência já começa a ser desenvolvida. A fala já precisa ser desenvolvida desde o início. Eu fiz até um slidezinho aqui com um hominho subindo, né? Como se fosse degraus aqui para você entender. Então, essa ideia de que a fluência vai chegar quando eu chegar lá no final, depois de 2, 3 anos. Gente, o perigo é dela não vir. Você vai continuar lendo, entendendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa em inglês e continuando sem falar o idioma. Essa fala, essa fluência, ela precisa ser desenvolvida desde o início. É um processo. E aí o que acontece? A gente vai avançando nessa fluência. A gente vai melhorando a fluência. Foi o que alguém disse aqui, ó, que eu não, preservei os nomes das pessoas, claro. Achava que ia demorar 5 anos, mas é possível aprender desde o primeiro dia. Então, a partir do primeiro momento que eu entro em contato com o idioma para aprender inglês, e se eu quero falar o idioma, esses fatores de consistência mais técnica específica para fala vão fazer toda a diferença para você conseguir falar inglês e desenvolver já essa fala desde o início do momento que você decidiu aprender inglês para falar inglês, desde o primeiro momento. O que acontece? Se eu tenho só consistência, eu fiz 5 anos e eu era uma aluna que estava ali, ó, gente. Era de sábado a minha aula, sábado de manhã, lá no centro da cidade de Piracicaba. Que eu sou nascida lá, moro hoje 60 quilômetros de lá. Eu não faltava nenhuma aula. Aquele feriado prolongado eu estava lá. Eu tinha muita consistência. Não era uma consistência ideal, porque a gente vai ver isso no desafio. Qual é a consistência que você tem que ter? Mas eu não tinha técnica para fala. E aí, sem a técnica para fala, adianta a consistência? Não. Você vai continuar aprendendo, traduzir, ler, não sei o que lá, um monte de vocabulário. E na hora de falar, nada faz conexão, nada faz sentido e você continua não falando inglês. O que é consistência, guys? É rotina, frequência e exposição. Então, a consistência, ela envolve esses 3 itens. Rotina, frequência e exposição. Não é só rotina, uma vez por semana, não é só a frequência, é um conjunto. Rotina, frequência e exposição. E a técnica específica para fala é o que, gente? Ó, não é ficar falando inglês por falar. Não é treino papagaio, né? Quem já me viu falando do treino papagaio? Técnica para fala é diferente de treino papagaio. Eu vou te mostrar na prática aqui hoje o que é treino papagaio e o que é técnica específica para fala. Técnica para fala é uma coisa. Ela ajuda você a desenvolver a sua fala no idioma desde o início. Lembra que eu falei que a fala, que a fluência precisa ser um processo desde o início? Não lá no final, quando eu chegar lá no Monte Everest, aí eu vou treinar a minha fala, conversação. Não, se você fizer isso, você vai continuar sem falar o idioma, tá? Então, o que é importante a gente entender? Que a técnica para fala não tem nada a ver com o treino papagaio. Mas o que é esse treino papagaio, teacher? Bom, pelo nome, você já pode deduzir alguma coisa, né? Porque treino papagaio, o que o papagaio faz? Ele repete aquilo que você fala, não é?
O papagaio consegue conversar uma conversa espontânea com você, né? Eu convivi um pouco com papagaio, minha avó tinha papagaio. E a primeira coisa que a gente fazia quando chegava lá na casa da minha avó e do meu avô era ficar falando coisas pro papagaio falar. Ele já tinha as frases que ele gostava muito de repetir, como louro quer café, né? Mas se você tentasse bater um papo com o papagaio, ele não consegue. Ah, e aí, gostou do café? O café tá bom? Tá com açúcar? Sem açúcar? Como que você prefere? O papagaio não consegue. Ele só consegue o quê? Repetir frases que ele ouviu. Treino papagaio no inglês é a mesma coisa. A pessoa vai naquela onda de aprender frases prontas. Ah, eu vou aprender 10 frases para viajar. Tá, pode ser úteis essas 10 frases para você. Mas pensa comigo, se você só sabe aquilo, aquelas sentenças decoradas engessadas, né? Você vai virar um papagaio, você só vai conseguir falar aquilo lá que você decorou, repetiu. A partir do momento que alguém conversar com você, fazer uma pergunta, tá, mas você prefere assim ou daquele jeito? Ó, esse quarto que você reservou eu não tenho mais, eu posso oferecer para você um outro quarto assim, 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 e aí você fica, pronto, eu só decorei que eu tenho uma reserva para 2 pessoas aqui. Vai com aquela frase decorada de viagem, é igual o papagaio, ele só consegue repetir aquilo que ele já decorou, ele não consegue criar nada novo. Então, treino para fala é diferente de treino papagaio. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para você de treino papagaio, tá? Comparando com o papagaio, acho que deu para você já ter uma ideia, né? Se eu falar assim, ó, I can speak English, eu posso falar inglês, tudo bem? Então, ó, repitam comigo. Se você tá acompanhando aqui comigo, ó, pode ir repetindo mesmo, tá? Eu posso falar inglês. I can speak English. É isso, tá bom? I can speak English. Eu posso falar inglês. Repete essa frase aí, tá? Eu poderia falar inglês. I could speak English. Pode repetir depois de mim. I could speak English. Sabe aquela aula que o professor fala e todo mundo repete? O professor fala e todo mundo repete. Tá. Dá uma impressão que a gente tá praticando a fala, né? Porque você tá abrindo a boca e falando. Não parece que você tá praticando a fala? Mas eu falei, teacher, I can speak English. I could speak English. Tá. Agora, se eu falasse assim pra você... Muito bem, se você tivesse que falar inglês, eu posso te ajudar agora? Ou se você tivesse que perguntar, você pode me ajudar com as malas? Ou se você tivesse que falar, você pode ir comigo? Você pode usar o que a gente acabou de usar de várias outras maneiras. Você conseguiria? No treino papagaio, normalmente não. A pessoa só decora aqui, eu consigo falar inglês, I can speak English. Mas se ela tiver que usar o can em outras situações, fazer pergunta, pedir, ela já começa a ficar confusa. Ela, peraí, agora, como é que eu faço? Como é que eu crio? Porque é um treino papagaio. O que é um treino com técnica específica para fala? Que a gente vai fazer muito isso na semana do desafio. O que é uma técnica específica para fala, guys? Ó, vou te mostrar o que é uma técnica específica para fala. O can, eu até dei esse conteúdo a semana passada. O can, toda vez que você quer falar o pode, posso, em inglês, você vai usar can. Tudo bem até aqui? Então, quando você quer falar pode, posso, em inglês, você vai falar can. O can é isso, é a tradução dele. Posso, pode, bastante usado em viagens. Você pode me ajudar? Então, toda vez que você quer falar pode, posso, can. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, coloca aí no chat, tá? E toda vez que você quer falar poderia, pudesse, pôde, podia, sabe? Parece um passado, né? Poderia, pudesse, podia. Você vai usar o could. Então, pode, posso, can, podia, poderia, pudesse, could. É isso. Vê se até aqui tá tudo bem. Teacher, não? Coloca aí nos comentários no chat que eu já vou dar uma espiada. Muito bem. Considerando então que pode é can, tudo bem até aqui? Pode, posso é can. Considerando isso, se você tivesse que falar assim, ó, eu posso falar inglês, o posso é can. Como é que você diria isso? Abre a sua boca agora e faça a construção dessa sentença. Eu posso falar inglês, o posso é can. Falar inglês, speak English. Bastante conhecido esse vocabulário, né? Então, abre a sua boca e faça essa sentença agora, ó. Eu posso falar inglês. Vou dar um tempinho aqui pra você. Já falou? Abriu a boca e falou?
Vê se foi isso que você disse. I can speak English. Muito bem. Isso que você acabou de fazer foi um treino específico, uma técnica específica para fala. Não foi um papagaio que eu fiquei falando e você repetindo. Eu falei, não, você falou primeiro do que eu. Você falou antes de mim. Você criou a sentença, o que o papagaio não consegue. Se você ficar tentando bater um papo com o papagaio, faça essa experiência, se você tiver, né, contato aí, acesso, você não vai conseguir bater um papo, porque o papagaio não consegue criar nada, né? Uma técnica específica para fala, eu aprendo a criar com o idioma. O que é esse criar? Falar. Abrir a boca e falar. Só que o que as pessoas fazem ao longo da caminhada de ficar tentando aprender inglês, né? Não usa técnica para fala, faz um treino papagaio achando que está falando, e aí ela vai aprendendo outras coisas, mas que não fazem ela falar. E aí quando você pensa, quanto tempo que eu vou demorar, teacher, para conseguir falar inglês? Depende, né? Pode ser 5, 10, pode ser que você nunca nem consiga. Gente, é verdade. Pode ser que você nunca nem consiga se você continuar fazendo e usando técnicas que não vão te levar à fala. Então não é a questão em quanto tempo eu vou falar inglês, o que eu preciso fazer para falar inglês. Porque quando você pega e faz o que você precisa fazer para falar inglês, você já pode fazer isso desde o primeiro momento. Você já começa a desenvolver a sua fala desde o primeiro instante. E aí essa fala vai fazendo o quê? Ela vai crescendo. O que é se crescendo? Como assim a fala vai crescendo? Vai melhorando, vai aumentando, vai ganhando corpo, vai se estruturando, e ela vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Só que ela já começou quando? Primeiro instante, primeiro momento, primeiro segundo do seu contato. Vou aprender inglês. Então já vamos começar abrindo essa boca e falando com embasamento, com técnica. Não é papagaio, não é. Mas teacher, eu nunca falei, como é que eu vou falar? Pois é, se você não tiver uma técnica para isso, como é que eu vou falar se eu nunca falei? Você não vai conseguir. Então, a técnica específica para fala não tem nada a ver com o treino papagaio. Não é ficar ouvindo alguém repetindo. Você pode decorar um monte de frases, um monte de expressão, um monte de coisa. Só que a hora que você tiver que criar uma conversa real, você consegue? É essa análise que você tem que fazer. Não, teacher, eu só sei as coisas que eu decorei, né? Então, virou um papagaio do inglês. Só repete. Não consegue criar. E não é isso que é falar inglês, né? Não é isso que é se tornar fluente. Ser fluente é conseguir se comunicar, independente do nível. Você pode ser fluente no nível intermediário, você pode ser fluente no nível iniciante, você pode ser fluente no nível avançado. A fluência é independente de nível. A fluência é conseguir me comunicar. Dentro da fluência, a gente vai fazendo o quê? Melhorando, melhorando, melhorando. Essa é a escadinha aqui, ó, gente. Mas eu preciso iniciar a fluência quando? Desde o primeiro momento. Eu já preciso expor a minha fala, já preciso abrir a minha boca. Porque se eu esperar chegar lá nesse topo aqui, ó, guys, a chance da fala acontecer é muito remota. Por isso que as pessoas passam anos tentando. E tenta aqui, tenta ali, tenta lá. E enquanto ela não tem um treino pra fala, não acontece. E o pior, a pessoa acaba achando que o problema é ela, né? Isso que é o pior, né? O que me deixa mais doida é isso. A pessoa acha que o problema é com ela. Teacher, eu tenho dificuldade. E aí, até conseguir convencer a pessoa que ela não tem dificuldade, você não tem dificuldade, é o jeito que você fez. Não, teacher, mas eu tenho. Não tem dificuldade. Tira da cabeça que você tem dificuldade, porque você não tem. See you guys. Bye bye. Thanks for coming.